Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Preparar FMM. E hoje a nossa aula será sobre ligações metálicas, né? O famoso modelo aí do mar de elétrons. Quando a gente fala de ligações metálicas, imediatamente a gente vai pensar aí nos metais, né? E esses metais aí, a principal propriedade periódica que justifica e embasa essas ligações é a eletropositividade. Ou seja, os metais eles têm tendência de perder elétrons. E daí que veio essa ideia de mar de elétrons, onde todos esses átomos metálicos reunidos, eles perdem seus elétrons da camada de valência e esses elétrons ficam transitando entre os núcleos de todos os átomos que estão ali naquele material, tá? Essa ligação metálica, ela tem, portanto, aí um critério, que é uma ligação de caráter parcial entre esses elétrons, né? Que são os elétrons aí da camada de valência desses átomos metálicos, tá ok? Então, nós temos cátions, né, que são formados porque esses elementos eles perdem elétrons, e temos aí, portanto, elétrons livres, né, que ficam aí transitando entre os núcleos dos átomos metálicos, ok? Toda substância metálica é, portanto, aí uma substância simples, tá? Ela é formada aí por átomos do mesmo elemento. A primeira representação para as ligações metálicas recebeu o nome aí de mar de elétrons. E nessa representação nós temos os átomos metálicos sendo representados por bolinhas, assim como o Dalton, né? Vocês lembram? Indicou lá que os átomos eram. Nesse caso aí nós temos uma representação dos átomos de prata, íons prata, na verdade, né? Porque esses átomos perderam elétrons e se transformaram em cátions. O que a gente tem aí em azul destacado, né? São os elétrons desse átomo, né? Esses elétrons livres, que estão, portanto, transitando entre cada um desses cátions de prata, tá ok? Então, essa representação é como se fosse aí algum pedaço de algum material metálico formado aí apenas por prata, tá ok? Atualmente, nós temos representações mais modernas que levam em consideração como que esses átomos estão ligados uns com os outros, esses átomos metálicos, e como que esses elétrons se movimentam, na verdade, né, ao redor desses núcleos, né, desses cátions, tá? Então, nessa imagem, nós temos aí as bolinhas laranjas, que vão destacar aí os cátions metálicos, e as bolinhas roxinhas, que destacam, portanto, os elétrons livres, que ficam aí transitando entre esses núcleos. Essa representação ela é mais moderna, porque ela leva em consideração uma ligação que está mais definida e que vai aí caracterizar melhor as propriedades físicas e químicas de cada material metálico, tá ok? O modo como essas ligações são feitas não é nosso campo de estudo agora, tá bom? Então, apenas são representações que a gente traz para vocês para mostrar que o conhecimento científico está sempre sendo aprimorado, tá ok? Dentre as principais aí, propriedades das substâncias metálicas, nós podemos destacar o brilho característico, alta condutividade térmica e elétrica, altos pontos de fusão e ebulição, que nós falamos também na aula anterior, maleabilidade, ductibilidade e resistência à atração. Veja bem nessas imagens ao lado, né? Nós temos aí que a maleabilidade é, portanto, a capacidade de uma substância de formar fios, né? Na figura onde a gente vê aí uma panela, né, sendo aquecida em um forno bem rústico, a gente pode destacar aí o brilho característico, né, de panelas que têm aí características metálicas. A maioria delas tem essa cor cinza, né, que pode vir aí da prata ou do alumínio, tá bom? E aí, nesse caso, nós podemos destacar também a alta condutividade térmica, certo? As substâncias metálicas também são utilizadas aí para a condução de corrente elétrica. As torres, né, de eletricidade são o que mais a gente consegue visualizar aí pela nossa cidade, tá? Ductibilidade e resistência à tração. Podemos destacar também as telhas de zinco, né? E podemos destacar também, né, o uso das substâncias metálicas em telégrafos, né? Então, a gente tem aí cabos metálicos de alta resistência para fazer, então, aí o transporte dos telégrafos, né? Muito comum em algumas cidades turísticas. Quando as substâncias metálicas se combinam, né, a gente tem aí, portanto, uma liga metálica. A liga metálica, né, o conceito, é, portanto, a interação entre os átomos que estão envolvidos,
também pelos seus elétrons da camada de valência. As principais ligas metálicas são o bronze, o aço inoxidável, o famoso metal UD, o latão, a prata de lei e a amálgama odontológica, tá? O bronze, por exemplo, a nível de curiosidade, tá? O bronze é formado por 67% de cobre e 33% de estanho. Ele é muito utilizado aí na fabricação de sinos, moedas, estátuas, tá? O aço inoxidável, né? 80% é ferro, 5% é carbono, 18% é cromo e 1,5% é níquel, né? Muito utilizado aí em panelas e tubulações. O latão, muito comum, né? 95 a 55% de cobre e de 5 a 45% de zinco, né? Muito utilizado aí em peças de máquinas e instrumentos de sopro, tá bom? A amálgama odontológica, ela já não é tão comum hoje em dia, né? Era muito utilizada nas obturações dentárias, sendo aí, portanto, composta por 70% de prata, 18% de estanho, 10% de cobre e 2% de mercúrio, tá bom? Esses átomos, para que eles formem, portanto, essas ligas metálicas, eles são aquecidos, né? A gente viu aí que eles têm altos pontos de fusão e eles são moldados, né, à forma que precisa ser adquirida para o objeto que se deseja formar, tá bom? Galerinha, essa foi a nossa aula sobre as principais características, né, aí das substâncias metálicas. Na próxima aula a gente vai falar sobre as ligações iônicas. Qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo novamente essa aula ou pedindo ajuda aí dos monitores de vocês. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.